Amém, gente. Eu falo isso porque vocês não sabem. Foi 1 ano sem essa comunhão, gente. Valoriza isso. Valoriza isso. Porque quando você chegar lá fora, você vai falar assim: nossa, cadê meu irmão que me dava aquele abraço, aquele beijo? Fica perto em família. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigada, Senhor, por cada filho teu, Senhor. Que este momento, Senhor, seja entregue a ti, Senhor. Hoje, Senhor, nós vamos falar do livro de Números. Boa noite com Jesus. Mais uma noite maravilhosa para a gente cultuar o Senhor, falar da palavra do Senhor, ser ministrado pelo Senhor, ser alimentado pelo Senhor. E hoje eu declaro no nome do Senhor Jesus que não é só mais um culto. É um culto que a gente vai aprender, que a gente vai ser ensinado pelo Espírito Santo, ser abençoado, ver também alguns erros, algumas coisas que a gente possa estar cometendo, né, cometendo assim como o povo, e para a gente não fazer o mesmo, né? E como foi cantado aqui, né, como louvor, fala que a gente tem que amar a Deus e tudo. Então, eu acho assim, eu senti que tem tudo a ver com esse livro tão maravilhoso que eu não tive, assim, não corri para escolher livro nenhum. Eu apenas coloquei o meu nome lá do ladinho, né? E eu não fiquei ansiosa para saber o que tinha. Aí eu disse, vou colocar o meu nome e o Senhor vai me guiar, né? Vai me abençoar, vai abrir os meus olhos para que eu entenda. Porque eu sei que ainda tem crentes que lê a Bíblia e não entende. E isso é prejudicial, porque se a gente não entende, a gente não tem como praticar a palavra do Senhor. E não praticando, a gente não vai ser abençoado. Então, esse livro é um livro totalmente assim, tem um nome diferente, né, do livro dos outros livros da Bíblia, bem diferente. Outros têm nomes de pessoas, mas esse é só simplesmente números, né? Aí a gente pensa, o que será que tem tanto nesse livro? E ele me surpreendeu muito, porque quando eu estava lendo, o Senhor já foi me mostrando algumas coisas, e eu ficava, a Bíblia e Deus, e ali no meu momento eu ficava assim, claro, Senhor, é isso, tá certo, o Senhor tem razão, espera aí que eu vou anotar. Eu falava assim, porque é muito bom quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente entende. E quando a gente entende, a gente tem autoridade, né, para falar do Senhor, para falar nos lugares, para a gente saber se posicionar. Então, o livro de Números, para começar, vou fazer uma breve introdução. Ele vai narrar a longa caminhada, né, do povo, depois que o povo saiu ali do Egito, das mãos de Faraó, né, de todo aquele sofrimento, de toda aquela escravidão que o povo estava passando. Então, eles clamaram ao Senhor para que o Senhor tirasse eles daquele lugar. E aí o Senhor escolheu Moisés para estar guiando o povo. E Moisés, ele não era uma pessoa capacitada, uma pessoa ali já pronta, preparada. Mas o Senhor o escolheu. Assim como nós podemos estar hoje aqui nessa noite e falar, mas eu não tenho capacidade para pregar a palavra do Senhor. Eu estou nervoso, não sei como que eu vou fazer. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo. É Ele que nos capacita. Então, o Senhor, Ele capacitou Moisés, preparou Moisés, zelou ali pela vida dele, né? Porque Faraó quis matá-lo, e aí o Senhor guardou ele, cuidou dele, zelou ele, para poder ele guiar todo o povo, um povo escolhido por Deus, né? E aí nessa caminhada toda ali no deserto, o povo teve muitas provações. E ali foi onde o Senhor começou, né, juntou todo o povo ali que saiu do Egito, colocou ali no deserto, colocou Moisés para cuidar deles, e aí ele foi direcionar, e ali o Senhor pegou assim, imagina assim, esses são os meus filhos escolhidos, que eu vou trazer aqui no deserto, e vou ajudá-los, e vou dar um lugar para eles, uma terra para eles, que seria a terra, né, que é a terra prometida.
Mas para isso vão ter que passar por um longo processo. Vão ter que realmente provar que merecem chegar à terra prometida. Como? Me obedecendo, né, obedecendo os meus mandamentos. Então ali o Senhor organizou, começou com a organização do povo. Todo o povo ali foi organizado e o Senhor pediu para que Moisés fizessem um censo, contabilizasse todos, para iniciar, todos os homens, né, das tribos, ali que já tivessem uma idade para a guerra. Então já começou assim, para que os homens começassem a tomar conta, né, do acampamento deles ali no deserto. E aí o Senhor foi cuidando deles, mas eles tinham um processo longo para eles conseguirem chegar na terra prometida. Teve muitos momentos em que o povo falhou muito, o povo era bastante ruim mesmo, o povo não queria receber do Senhor ali, passando pelas provações, né? O povo queria fazer tudo do jeito deles, já queria passar ali à frente de Moisés, questionando ali as ordens de Moisés, que não eram ordens de Moisés, mas sim do Senhor. Então o Moisés foi muito questionado ali a autoridade dele, né? E ensina assim que a gente tem que obedecer à nossa autoridade, porque se o Senhor colocou aquela pessoa ali como autoridade, é porque o Senhor capacitou, o Senhor confia para que aquela pessoa, aquela autoridade, aquele pastor, né, ou seja, no trabalho também às vezes tem um superior, então a gente tem que obedecer para que tudo ocorra tudo bem. E ali ele foi muitas vezes questionado e tudo, e ele sofreu muito com isso também, porque o povo fazia coisas erradas e acabava jogando tudo nas costas dele, os pecados que eles cometiam, né? Mas a culpa é de Moisés que trouxe a gente para o deserto, para morrer no deserto. Ele colocava toda a culpa em Moisés. Mas o Moisés, ele era uma pessoa muito assim, muito com Deus. Ele era a pessoa que conversava cara a cara, falava ali cara a cara, olho com o Senhor. Então ele tinha toda a autoridade, ele confiava muito no Senhor. Então quando o povo ia lá reclamar dele, falar mal do Senhor, ele chegava diante do Senhor e já falava, né, que ele não pariu todo aquele povo, né? Então ele não tinha que carregar todo aquele povo ali nas costas dele ali, toda aquela tudo aquilo que o povo trazia para eles de reclamação. E aí lá em Números 13, 1, o Senhor diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Números 13, 3. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora vamos ver o 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: suba pelo Neguebe e entre na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, e se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra aqueles dias. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escul, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara.
Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escul, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Então veja, o Senhor pediu para que Moisés escolhesse 12 espias, 12 homens, para que eles fossem olhar a terra. Então foi mais uma chance que o Senhor deu para que as pessoas pudessem confiar no Senhor de verdade, né? Porque às vezes a pessoa só confia vendo. E eles foram lá para ver. Então o Senhor colocou eles lá, né, para poder ir vigiar essa terra, para saber como que era, para saber dos seus frutos, as pessoas que lá viviam, como que eram essas pessoas que viviam lá, como que era a terra, se era fértil, se era uma terra boa. Então eles puderam olhar toda a terra, eles puderam ver como que era a terra, puderam ver o povo que habitava na terra. E aí, depois disso, eles voltaram, né, para passar o relatório do que tinham visto lá na terra prometida, né, que era a terra que eles iam chegar, que Deus ia colocar eles lá. E aqui em Números 25, diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, Arão, é o 13, desculpa. Tá, é o 13, 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e a eles e toda a congregação mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então aqui, vamos parar um pouco aqui. E aí os espias chegaram lá diante de Moisés e de toda a congregação. Eles foram falar o relato, né, do que tinham visto, do que tinha acontecido. E na forma como eles falaram, eles já começaram a amedrontar o povo, né, deixar o povo medroso. Porque todas aquelas coisas boas, maravilhosas que eles viram lá, os 10, né, porque mais à frente aqui tem aqui, ó, 13:30 fala: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse que eles iam subir a terra, mesmo com todo o relato, né, dos espias ali, falando que a terra era... os 10 espias falaram que a terra era boa, que manava leite e mel, mas só que tinha todo aquele povo, né? E então, assim, o que podemos ver, assim? Os 10 espias, eles focaram em quê? No problema. Eles focaram ali no povo que tinha gigantes, que eles eram como, fala aqui também, que eram como gafanhotos. Então, eles colocaram todo o foco, o olhar deles no povo que era grande, numa terra que era boa, mas que era impossível deles conquistarem a terra. Então, eles botaram o olhar nas dificuldades, botaram o olhar deles nos problemas. Então, quando a gente coloca a nossa visão nos problemas, diante ali das dificuldades, não tem como a gente chegar em nenhum lugar. Então, muitas vezes, o Senhor vai deixar de nos abençoar por falta de fé, por falta de crer que se a gente está com Deus, o Todo-Poderoso, não tem como a gente temer, a gente vai conseguir. Então, a gente tem que ter uma postura diferente diante das adversidades, diante das dificuldades. E os 10 espias, eles relataram todas as coisas boas, maravilhosas, mas o olhar
de olhar para a dificuldade foi maior. Mesmo eles vendo tudo, né? Até porque eles trouxeram cachos de uva. Eram 2 homens para trazer 2 cachos de... Um cacho de uva seria 2 homens. Imagine só que tamanho que eram essas uvas, gigantes. E mesmo vendo toda essa fartura, vendo tudo isso, eles foram incrédulos. Eles não confiaram no poder do Senhor. Não confiaram na capacidade que o Senhor ia colocar ali na vida deles de enfrentar tudo. Então, muitas vezes o que acontece com a gente coloca o nosso olhar no problema. A gente não olha para a solução, não olha para aquilo que Deus... E a gente fala assim, mas Deus é todo poderoso, né? Mas quando vem a dificuldade, ninguém sabe onde é que Deus está. A gente só vê o problema. Então, a gente tem que ser pessoas crentes que olham, que reconhecem o problema. Porque, Caleb, aqui em 13:30... diz assim, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Então a gente tem muito o que aprender, a gente como filhos do Senhor, crentes, a gente tem muito o que aprender com Caleb e Josué. Porque foi esses únicos que viram que era capaz, que era possível, que falaram, não, eles reconheceram, eles não disseram que lá, não, lá tem são pessoas do nosso tamanho, assim, porque eu acho que eles viram toda a beleza dos alimentos e tudo, mas eu acho que quando chegaram que eles deram de frente com os gigantes, aí eles falaram, aquele povo vai esmagar eles são os gafanhotos diante daquele povo. Mas eles 2 falaram que era possível sim, porque o Senhor prometeu, então eles confiaram na promessa do Senhor. Diferente dos 10 que não souberam aproveitar a oportunidade de crer mais ainda, de fortalecer a sua fé no Senhor. Então eles perseveraram, né, Caleb e Josué, eles aproveitaram o tempo que eles estavam lá e eles foram fortalecidos no Senhor. E assim o Senhor se alegrou deles. O Senhor viu que eles mereciam entrar na terra prometida, que toda a descendência deles também, né, os filhos, poderiam entrar ali na terra prometida porque eles tiveram um posicionamento diferente. E depois disso, de todo o relato que os 10 espias falaram ali para Moisés e diante de todo aquele povo, diante de toda aquela congregação, porque tinha eram muitas pessoas ali esperando relatos, então eles deviam estar ansiosos pelo relato ali. Os espias vão chegar e aí a gente já vai cuidar para a gente sair daqui desse deserto, desse lugar, porque eles reclamavam muito, então a gente já vai para a terra. Então ele estava quase com o pezinho chegando na terra prometida, todo aquele povo da primeira geração, né, que teve a primeira geração, o Senhor dividiu, fez 2. A primeira que morreu no deserto, só a segunda que conseguiu entrar na terra prometida. E aí, por conta dos 10, o que aconteceu? Todos pereceram no deserto. Por conta dos 10, por conta dos relatos dos 10, porque eles acreditaram no relato dos 10 espias. O que eles fizeram? Foram reclamar, foram falar mal do Senhor, foram falar mal do escolhido de Deus ali para guiar eles, que foi Moisés. Então, aqui, vamos ler um pouco aqui em Números 14, versículo 1 em diante. Diz assim, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz à terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então eles não foram, a fé deles não foi suficiente para eles crer que eram capazes de entrar na terra prometida, na terra que o Senhor tinha falado que ia dar. Eles não tomaram posse da promessa. E aí eles começaram a reclamar, começaram a falar mal de Moisés. O
que tinha levado eles para lá, mas que foi o Senhor que pediu. E aí eles começaram a olhar para trás, eles começaram a retroceder. Então eles começaram a olhar para a vida antiga, porque eles pensaram, mas a gente saiu e aqui tem que passar por tudo isso no deserto, mas lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha frutas, a gente tinha água para beber, a gente tinha comida gostosas, né, que eles falam que era comida gostosa. E lá no deserto, eles começaram a enfraquecer, mas no deserto o Senhor mandou o maná. Só que eles não estavam totalmente satisfeitos com o maná, né? Eles ficavam sempre reclamando que não tinha carne. E a ira do Senhor foi se acendendo contra eles. E Moisés era uma pessoa assim, foi um homem muito maravilhoso assim de Deus para com aquele povo, porque toda vez que tinha uma reclamação, o Senhor queria se irar e falava que ia acabar com o povo. Mas aí Moisés ia lá todas as vezes, ia lá interceder, recebendo um monte de palavras, o povo reclamando dele. Todas as vezes Moisés ia lá e intercedia pelo povo. E aí a ira do Senhor se acalmava. E ele foi essa pessoa, né, um grande intercessor do Senhor ali no meio daquele povo no deserto. E aqui diz assim, lá no... Vamos continuar aqui. 14:5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, e o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então Josué e Calebe, eles foram ousados e falaram para que todas aquelas pessoas ali, elas crescem no Senhor, elas confiassem, né, e tomassem posse ali da promessa, e que eles iam conseguir, que eles deixassem de lado todo o medo, porque quando a gente tem medo, quando a gente não tem confiança no Senhor, a gente está sendo rebelde com o Senhor. Né? E o Senhor não se agrada dessa rebeldia, porque o Senhor cuidou o tempo todo deles. Porque durante o dia, o Senhor tinha a nuvem, e a nuvem os protegia do sol. Durante a noite, no deserto, é bem frio. E o Senhor tinha uma coluna de fogo no deserto. E a nuvem e a coluna de fogo era o próprio Deus que estava ali com eles. Eles não estavam sozinhos. Mas eles vendo tudo isso, todos os milagres que o Senhor tinha feito ali de mandar o maná sempre novinho, né? Eles não podiam ficar enchendo vasilhas, não sei se tinham vasilhas, sacos, alguma coisa, para o outro dia. Pegava aquele daquele dia para se alimentar. No outro dia o Senhor mandava de novo, o Senhor mandava as codornas. E o Senhor cuidava deles ali, mas vendo tudo isso, vendo que era o próprio Deus que estava ali com eles ali naquela nuvem durante o dia, para eles não pegar, né, não serem maltratados pelo sol, e durante a noite pelo frio, então tinha a coluna de fogo. Todos os milagres que foi feito ali, eles continuaram pecando, continuaram sendo rebeldes contra o Senhor, continuaram não confiando ali no Senhor, reclamando, e todos nós sabemos que quando a gente reclama, quanto mais a gente reclama, mais a bênção do Senhor vai se afastar da gente. Mas o Senhor também vai se afastar da gente. Ele nos ama, mas o Senhor, ele é justo. Se a gente reclama, se a gente não quer o Senhor perto da gente, ele sai. Ele sai. Porque aqui diz também em Números que o povo, depois disso tudo, o povo resolveu ir à guerra. E Josué alertou eles para que eles não fossem à guerra, porque eles iam perder, porque o Josué não ia acompanhar eles. Mesmo assim, o povo quis ir,
quis ir para a guerra, só que o Senhor já tinha avisado que não estava mais com eles. E aí eles perderam a guerra. Porque qualquer guerra na nossa vida a gente só vai vencer se a gente chamar Deus para ir com a gente. E a gente tem que chamar. Porque são muitas guerras, são muitas lutas, são muitas coisas. E a gente, como crentes, a gente não pode esperar que a vida daqui para frente vai melhorar. Mas aí é que a gente tem que ser forte e confiar realmente de verdade no Senhor. Porque quando tudo está bem, é fácil a gente confiar no Senhor. Quando tudo está na paz, é muito fácil. Tem algumas vezes assim comigo, que às vezes quando eu percebo que está muito calmo algumas coisas na minha vida, eu digo, será que Deus ainda está comigo? Porque está tão assim. Eu comecei a ficar assim, porque quando eu disse assim, quando eu disse assim, agora eu quero ir para a casa do Senhor, quero ter uma vida, né? Porque não é só vir para cá. A nossa vida com Deus não é só estar aqui. Porque para a gente estar aqui, sentar no banco, a gente senta, a gente fica, a gente dança, a gente louva, a gente faz tudo. Mas a nossa vida, para dizer que a gente é uma pessoa do Senhor, é a forma como a gente é fora daqui. Com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa casa. É isso que mostra que a gente é filho do Senhor. Então, eu disse assim, então a vida com Deus é difícil, mas eu quero. Porque a minha vida com Deus mudou muito, muito mesmo. Eu falo assim, não estou falando de coisas materiais, eu estou falando assim de dentro de mim. De como que eu era para a pessoa que eu sou hoje, de forma espiritual. Então, a gente tem que confiar de verdade em Deus. E o mundo vai ficar cada dia pior, porque se a gente for colocar nossa confiança no governo, na inflação, vão passar fome porque os alimentos estão tudo caro. E aí, a gente vai confiar em Deus ou a gente vai ficar reclamando? Se a gente reclama, as bênçãos do Senhor vai se afastar cada vez mais e a gente vai ser enfraquecido. Porque tem certos lugares, agora a gente ainda pode pegar a nossa Bíblia, a gente pode andar com ela. Se alguém vê, alguém não vai eu vou te prender agora porque eu estou vendo que você está com a Bíblia, então deve ser a crente, deve ser uma pessoa de Deus, então eu vou te prender. Ainda não temos isso. Ou, por exemplo, o pai que faz as lives dele. Tem países que não pode mais. Na China não pode. Eu estava vendo uma reportagem e lá na China eles não querem mais que ninguém fale em Deus. É tudo, vamos dizer assim, bloqueado, controlado por eles. Não tem mais, eles não podem vai lá para a internet e ficar fazendo uma live falando de Jesus. Não podem mais. E a gente pode, mas a gente não faz, não tem coragem de falar às vezes, né? Às vezes a gente fica com medo até de falar aqui, né? Mas não vamos ficar, viu? Vamos ter coragem, porque até para estar aqui tem que ter coragem, viu, dona Chiquinha? Você falou que estava nervosa, não ia saber, mas você tem que deixar o Espírito Santo falar com você, que vai dar tudo certo, viu? A gente é assim, é isso. Isso já deu em nome de Jesus, né? Exatamente. Porque eu não estava nem olhando para aquela parede ali antes de começar. Meses atrás, eu nem estava olhando para aquela parede. Eu vinha para o culto, mas não olhava para ali. Aí, lendo aqui, me falou, eu tenho que ser corajosa. Então, eu vou lá e o Senhor vai me guiar. E aí, eu estou deixando Ele me guiar. Então, a gente tem que ser diferente, como Josué e Caleb, que se posicionaram diante daqueles 10 espias, naquela congregação de inúmeras pessoas. Porque às vezes a gente vai no lugar, o que a gente faz? A gente tenta se encaixar para agradar os outros, tenta se encaixar ali, seja num trabalho, numa rua, numa fila de um banco, qualquer lugar. Porque se a gente não se encaixar, a gente vai se sentir excluído. Mas é nessa hora que a gente tem que mostrar que nós somos de Jesus. A gente não tem que ter medo de se posicionar. Porque a gente vê, eu vejo assim, já vi algumas pessoas assim, que elas dizem assim, mas eu sou crente, eu sou de Jesus,
Mas elas têm medo depois, assim, uma pessoa que ela é do mundo, ela começa a falar um assunto, e aquela pessoa que se diz de Deus vai na onda, ela se entra dentro daquele assunto, e quando vê, já está falando toda a mesma língua do mundo. Então, se a gente não prestar atenção, a gente começa a fazer isso. E a gente tem que realmente prestar muita atenção. Então, eu fico assim, eu fico sempre assim... Acordo, já fico me vigiando por onde eu vou, o que eu estou fazendo. Então, o Espírito Santo, ele sempre fica me alertando em algumas coisas. Porque quando a gente quer o Senhor com a gente, quer o Espírito Santo de Deus com a gente, ele sempre chama a gente para perto. Porque eu sinto muito isso. Às vezes eu levanto, aí eu começo a orar, eu vou fazer uma coisa, ou saio, mas eu sempre sinto o Espírito Santo me chamando para orar. Aí eu digo assim, eu vou falar com o Senhor, porque eu sei que ele sente saudades de mim, ele quer que eu fale com ele. Aí eu fico feliz, porque realmente eu sinto isso. E falando das tempestades do mundo, assim, das coisas que acontecem, a gente tem que ser bem posicionado. Eu vejo isso, porque o Senhor tem me falado muito assim comigo sobre tomar posicionamentos em algumas coisas. E eu vejo que em muitos lugares, assim, em algumas coisas, algumas conversas, eu me posiciono. Eu não fico assim mais com medo de que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Por quê? Eu me posiciono porque eu confio no Senhor. Eu sei que eu estou com Ele, não importa o que os outros vão falar, não importa o que vão dizer de mim, mas o que importa é que eu estou agradando o Senhor. Porque as pessoas, elas se preocupam muito em agradar os outros. Só que quando chegar o dia da conversa final entre aquela pessoa e Deus, não vai ser os outros que vai estar lá, você não vai conversar com aquela pessoa, não. Você vai conversar com Deus. E aí, se Deus falar para a gente assim que eu não te conheço? Aí pronto. Porque aqui qualquer um... se quiser falar que não me conhece, tudo bem, eu não estou nem aí mais. Estou nem aí, estou nem lá, né? Então, mas se a gente... É isso. Mas a gente tem que se preocupar com Deus. Se ele chega lá e ele não te conheço, não tem meio mais, eu fiz isso, mas eu ia no culto, eu cantava, eu era intercessora. Não tem com Deus, não tem mais, é não e pronto. É sim e não. É só isso. Então eu vejo muito isso, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Porque se a gente não presta atenção, a gente começa a entrar na onda do mundo, fazer as coisas que os outros fazem. E aí o que eu vejo disso? O Senhor diz. Aí a gente vai, as outras pessoas começam a pensar assim: então eu também sou crente, porque ela disse que é crente, mas eu faço isso. Eu estou comentando, estou falando isso, ela está indo na mesma conversa. Aí vai pensar, então ser crente é muito fácil. É só assim. A gente conversa assim, a gente participa de umas coisas. Lá na minha igreja também, ou faz tatuagem. Ou mesmo que a pessoa não seja da igreja, faz tatuagem, faz coisa errada, ou está mentindo, ou está traindo, né? Porque traições existem de várias formas. Então, a gente tem que ser diferente. E é uma luta muito grande para a gente ter um posicionamento diferente no mundo que a gente está hoje. É bem complicado. Mas quando a gente se posiciona, a gente tem o Espírito Santo de Deus. Quando a gente chega num lugar, ele já revela quem é a gente para aquelas pessoas. Porque em alguns lugares eu já senti isso. Mas eu não precisei chegar lá falando assim, olha, aqui eu falo assim, tal, porque eu sou crente e não quero saber disso aqui não, de conversa. Não, eu não precisei falar isso. Simplesmente as pessoas olharam para mim e elas disseram assim, não, a gente não fala essas coisas assim, a gente não gosta de falar essas coisas não, porque a gente já sabe que você não gosta, que você não participa disso, a gente vê que você... é uma pessoa diferente, posicionada. Eu não imaginava que a pessoa ia falar assim. Porque a gente tem que ser... A gente com Deus é espontâneo. É o Espírito Santo que vai mostrar. Não precisa a gente chegar e ficar falando. Eu sou crente da igreja tal. Nem adianta eu falar também aqui que eu venho para cá. Porque algumas pessoas já me perguntaram, eu falo, ninguém sabe, ninguém conhece a igreja. Ninguém conhece a igreja. Aí eu penso, pois eu sou da tal. Aí a gente já sabe que é uns nomes assim famosos, né? Tudo, então. Mas quando eu falo, as pessoas não sabem. Eu não sei, eu não conheço essa igreja, nunca vi. Fala assim. Aí... Mas o que importa não é aonde eu congrego. O que importa é o que eu tenho aprendido, o que eu tenho praticado e o que eu sou lá fora.
é o que o Espírito Santo coloca em nós, nos ensina para a gente ser, nos capacita, mas tudo isso precisa que a gente busque primeiro a Deus, precisa que a gente tenha comunhão com Deus todos os dias e não se desligue, porque é muito fácil a gente se desligar. Porque eu percebo assim, nas pessoas do mundo, elas não são fáceis para querer entrar numa vida santa com o Senhor. É muito difícil, é muito difícil. E elas são muito verdadeiras ao mundo. Elas são fiéis ao mundo, de verdade. Se elas têm o forró delas, vai para o forró. Se elas têm que beber a cerveja, elas vai. Se tem que ficar um monte assim fofocando, vai fofocar. E elas são muito fiéis, eles não largam. Mas quando é a pessoa que é de Deus e tudo, o diabo quer derrubar. Se vacilar, já está entrando nas conversas erradas, já está tendo comportamentos inadequados, já está se falando de maneira assim, vulgar assim, que só pessoas do mundo falam. Então é muito fácil para as pessoas que é de Deus se corromperem. Eu vejo muito isso, porque agora eu converso mais com as pessoas, né? Eu converso muito, mas isso é Deus que faz eu conversar. Porque antigamente eu não falava nadinha de nada. Mas aí foi Deus, é Ele que faz eu conversar. Muitas vezes eu estou em qualquer lugar, eu já começo a conversar. E se a pessoa fala um J de Jesus, pronto, eu digo, peguei ele, agora eu falo. Aí eu começo a falar em qualquer lugar, eu já começo a falar. Se a pessoa começou a reclamar de alguma coisa, porque às vezes você está em algum lugar, a pessoa reclama, mas hoje você está lá na fila de alguma coisa, hoje está sol, aí meu ônibus está lotado. Nossa, mas o trânsito está demais hoje. Hoje já está fazendo frio, ontem estava sol, hoje já está frio. Aí começa isso. Aí eu já começo a falar, eu digo, pois está frio, pois eu estou amando o frio, porque Deus mandou o frio, então tá bom. Está frio, a gente tem que agradecer. Está quente, eu digo, graças a Deus, porque tem um monte de lugar aí que está tudo alagado, as pessoas estão morrendo, e aqui tem um solzinho para a gente. Se está um trânsito, se você reclamar, você não vai... Cria asa, coloca uma asa mecânica lá e vai sair voando. Se não for, não vai adiantar reclamar, você vai ter que ficar lá esperando. E aí, se você começa a falar palavrão, aí não dá, porque a gente, às vezes, no trânsito, né, eu estou começando agora a minha carreira de motorista, aí a gente se conhece, às vezes pode falar assim, a gente vai se conhecer no trânsito, né? Que é muita gente vê muita coisa errada, a gente quer fazer tudo certinho, não quer esquecer de detalhe nenhum. Mas aí não dá. Você que é de Deus, a gente que é de Deus, eu que sou de Deus, em nome de Jesus, a gente tem que se policiar, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Porque é isso, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que conseguir dominar as coisas que no mundo é normal. Então, a gente tem que matar aquele nosso eu, aquela carne que vem ali para falar um palavrão no trânsito, vem ali para falar alguma coisa de outra pessoa ali, fazer um julgamento assim que a gente nem sabe de nada, já vai logo falando. Então, Caleb e Josué foram pessoas posicionadas. E aí, quando a gente é posicionado, o que acontece? Muitas pessoas não vão gostar disso. Muitas pessoas vão dizer que a pessoa é uma pessoa louca, é uma pessoa que está fazendo as coisas erradas, uma pessoa que não tem jeito, não sabe falar, tem que falar porque tem que falar para agradar, e quando fala que desagrada, não gosta. Então, é isso. Então, o que aqui diz, né? Que o povo falou que ia jogar pedra neles, porque eles estavam loucos, não devia falar aquilo, que eles deviam ter que ir e entrar na terra. Não, mas só que eles não ligaram, eles continuaram e tudo. E o que eles receberam? O Senhor disse que eles iam entrar na terra prometida. E toda a descendência deles. Aí a gente pensa aqui, mas Moisés, com certeza, alguns já sabem a história, outros não. Vai pensar assim, mas se Moisés falava cara a cara com Deus, aí a gente pensa, com certeza foi Caleb, Josué e Moisés que entraram na terra prometida. De todo aquele povo que estavam lá, só quem entrou foi Josué e Caleb. Horas, mas cadê Moisés que não entrou? Não entrou. Não entrou. Vamos ver aqui. Lá. Vamos ver aqui. Ó, vamos ler um pouquinho lá no capítulo 20.
do 2 em diante. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais. E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs e nem água para beber? Então aqui o povo já começa a reclamar. Reclamaram de carne, que não tinha carne, aí o Senhor mandou, que não tinha frutos, mas chegou a hora de reclamar da água, que não tinha água. Aí diz aqui lá no 6, continuando do 20, vamos para o versículo 6. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram à porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e o seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ele dará a sua água. Assim vocês tiraram a água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés ele pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés disse-lhes: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim? Então aqui, Josué e Caleb, o Senhor já os escolheu para entrar na terra prometida e seus descendentes. E a gente pensava, né, que Moisés também, como era uma pessoa muito de Deus ali, escolhida pelo Senhor, que falava com o Senhor, a gente pensou, não, mas com certeza ele também tinha que entrar. Era um homem muito ali poderoso ali diante do Senhor, porque o Senhor fazia ele ser aquele homem. Mas por conta disso, o que o Senhor disse? O Senhor disse que ele tinha que falar com a rocha. Falar com a rocha, não tinha que bater. Só que ele foi lá e bateu 2 vezes na rocha. Então ele foi desobediente. Porque o Senhor pediu para que ele falasse. E o que a gente faz? O Senhor disse também para a gente falar. E o que a gente faz? O Senhor disse que a gente tem que fazer do jeito que ele fala. E a gente não faz. Porque a gente pensa, eu vou logo fazer desse jeito que já acaba logo, vou fazer assim. Não, eu vou por aquele caminho que é mais perto. E às vezes não dá certo, né? Acontece alguma coisa. Então, a gente tem que fazer do jeito que Deus pedir. Se Deus diz vá, vá. Se Deus diz fica, a gente tem que ficar. Se Deus diz que a gente tem que falar, a gente tem que falar. Porque algumas vezes as pessoas já falaram para alguém que fala para ele, eu falo para ela alguma coisa. E depois não falou, e aí o Senhor foi lá, e com certeza o Senhor foi lá e deu aquela bronca e tudo, aí a pessoa aprendeu. Mas não é bom a gente esperar receber a bronca de Deus, porque a bronca dele é pesada. Porque ele é bem justo, porque ele dá muitas chances para a gente. Mas aí quando ele vem com a punição dele não é fácil, é pesada, e a gente vai ter que aguentar. Mas a gente fala, mas o Senhor, ele falou, ele disse o que você tinha que fazer. Então ele falou para Moisés que ele tinha que falar. Ele não disse para Moisés que tinha que bater na rocha. Tinha que falar com a rocha. E por que ele foi lá tão rápido assim, já foi chamando, peguem água aqui, seus povos rebeldes, e tomem água à vontade? Não, ele perdeu por conta do povo. Então, muitas vezes a gente vai deixar de receber algo do Senhor por conta das outras pessoas. Por quê? Se a gente, às vezes, uma pessoa faz, às vezes, algo para a gente,
Aí a gente vai criar alguma coisa no nosso coração, alguma mágoa no nosso coração. E a gente não se livra daquilo, a gente vai perder a bênção. A gente vai perder a chance ali de chegar no lugar que o Senhor tem para nós. Então, quando alguém fizer alguma coisa, porque o povo estava sendo rebelde, o povo estava ali colocando toda a culpa de não ter água em Moisés. Então, ele ficou irritado, vamos logo bater logo na rocha. Ele não tinha que bater, tinha que falar, como o Senhor disse. E por conta disso, o Senhor falou que ele não ia entrar, por conta que ele bateu na pedra. Então, ele foi desobediente, ele não obedeceu a ordem do Senhor. E aqui mais à frente vai dizer, vamos ver aqui, que Moisés, ele pediu ainda o Senhor. Lá no livro de Deuteronômio vai dizer que Moisés, ele pediu para entrar na terra de Canaã. O Senhor já tinha avisado que ele não ia entrar, mas ele queria entrar. Ele trouxe o povo de lá, todo o deserto, e aí eles já estavam quase entrando, mas aí não entraram por conta da desobediência. E o Senhor sentenciou todo aquele povo 40 anos no deserto. E aí eles tinham que passar pouco tempo, né, para atravessar, era pertinho o percurso que eles tinham que fazer. Mas por conta da desobediência, eles passaram 40 anos. Por conta deles reclamarem, porque o Senhor diz aqui que eles reclamaram 10 vezes, e o Senhor ficou furioso porque eles já tinham recebido 10 reclamações deles. E depois de tudo aquilo, eles continuavam reclamando. E aí foi os 40 anos. E aí Josué também foi os 40 anos e não conseguiu chegar na terra prometida, por conta de não ter ouvido o Senhor, de ter desobedecido o Senhor. E aqui vai falar aqui em Deuteronômio 23, diz assim, também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Então Moisés, ele queria entrar, mas o Senhor, ele aqui diz que ele implorou para o Senhor deixar ele entrar. Então, quando o Senhor diz assim, faça, faça, fique, fique, se é para falar, fale, porque depois não tem mais com o Senhor. Depois, ou a gente faz ali na hora, ou não tem mais volta. Não adianta ficar implorando para o Senhor. E aí o Senhor diz aqui no capítulo, eu estava no 23 de Deuteronômio, vamos para o 27, o Senhor diz aqui, basta. O Senhor disse assim, basta. Não me fale mais nisso. E ainda o Senhor ainda foi bom com ele. O Senhor ainda teve ali, ainda olhou assim para ele, meu filho quer entrar, não conseguiu, mas eu ainda vou dar uma chance pelo menos para ele olhar a terra. Aí aqui no 27, ele diz assim, suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Então ele pediu para que Moisés desse uma pequena olhada ali, já que ele não ia poder entrar, mas o Senhor deixou que ele olhasse, então ele conseguiu ver, contemplar como que era toda aquela terra, como que era tudo ali, tudo bonito, tudo lindo ali preparado pelo Senhor, mas que tinha um processo, que foi todo o processo ali do deserto, de passar pelo deserto. Então, nessa noite, a gente tem que aprender a obedecer o Senhor no processo. A gente tem que agradecer todo o deserto que aparecer na nossa vida, sem reclamação, porque mostra a nossa confiança no Senhor. Então, nessa noite, às vezes a gente começa a passar pelo deserto, a gente não esperava, às vezes é uns desertos assim que vêm de lugares, de pessoas, e a gente não esperava, e a gente pode, como filhos do Senhor, começar a reclamar. E se a gente reclamar, a gente vai voltar para trás. E a gente não quer voltar para trás. Hoje, nessa noite, eu declaro no nome de Jesus que a gente vai chegar à terra prometida. A gente vai conseguir no nome do Senhor Jesus. Porque a gente vai lembrar de Caleb e Josué que foram ousados,
que colocaram o povo ali para confiar no Senhor. E enfrentar todo aquele povo incrédulo. E como a gente tem que enfrentar todo esse mundo hoje. Porque a gente tem que ter fé, a gente tem que ter confiança, né? Porque foi a confiança de Josué, a confiança de Caleb, que colocaram eles na terra prometida e toda a sua descendência. Então, de todo aquele povo lá, foram os únicos que chegaram à terra prometida. Então, foi pouco. E era para todos. O Senhor, ele ia se alegrar que se todo aquele povo tivesse conseguido. Então, a gente vai querer fazer como o restante do povo? Não. Espero que não. Eu não quero. Mas para a gente conseguir entrar lá, a gente vai ter que ser obediente. A gente vai ter que ser pessoas esforçadas. Pessoas que colocam as outras também para frente. Porque Josué e Caleb, eles incentivaram o povo a falar que eles iam sim, que não era para eles ter medo daquele povo. Porque o Senhor tinha prometido. E o Senhor nessa noite, ele promete a gente que a gente vai conseguir. Mas para isso a gente vai ter que obedecer. Então, é isso. Nessa noite vai ser